Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Eu quero compartilhar com você nessa manhã o texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda aos Coríntios, capítulo 1. Paulo compartilha um momento de dificuldade, de dor, mas mais do que isso, ele faz menção à questão do sofrimento, que o sofrimento faz parte da vida da igreja. Não há pregação do Evangelho sem dores, sem tribulação. O povo de Deus é muito pressionado. E nós estamos vivendo um momento desse, um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de angústia. E o povo de Deus, a Igreja de Cristo, tem sido pressionada diante desta pandemia que estamos vivendo. E os novos cristãos convertidos pelo seu ministério também estão sofrendo. E diante do sofrimento, o Deus de toda consolação vem ao encontro de seu povo e conforta. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Ele nos conforta, com a consolação recebida, consolamos os que estão atribulados. Então, mesmo que estejam acontecendo coisas que estão nos entristecendo, nos angustiando, que estão trazendo dor e sofrimento para todo o povo de Deus, morte, quantas pessoas morrendo, quantas famílias sofrendo e quão difícil tem sido para nós, igreja, não poder estar perto fisicamente nesse momento. Eu penso que uma das coisas mais difíceis para nós é não podermos estar perto. Nós que aprendemos a ser uma igreja presente, a ser uma igreja que abraça, né? A ser uma igreja que caminha junto, a ser uma igreja que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. E agora nós estamos tendo que aprender a fazer isso à distância. Não sei se a gente vai conseguir aprender a fazer isso à distância, estamos fazendo. Mas, ao mesmo tempo, será que as pessoas estão se sentindo abraçadas à distância? Ou na hora da dor, as pessoas não conseguem sentir esse abraço da igreja, do povo de Deus, nosso? Portanto, eu quero compartilhar o texto que está em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Ação de graças de Paulo pelo conforto divino. E nos diz o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor,
para que por muitos sejam dadas a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Meu irmão e minha irmã, louvado seja Deus pela sua palavra. Paizinho, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, clamando sobre nós a Tua misericórdia, a unção do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, aos nossos corações, consola-nos e conforta-nos, para que no Teu poder possamos nós também sermos vozes consoladoras e confortadoras de tantos corações sofridos que estão ao nosso redor. Fala conosco e usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. O apóstolo Paulo, ele começa já nos ensinando, diante da dor e do sofrimento, a primeira coisa que ele faz é dar graças a Deus. É muito interessante porque quando nós estamos sofrendo, nós clamamos a misericórdia de Deus, nós pedimos o favor de Deus, pedimos o consolo e o conforto. E nós não estamos errados em pedir isso a Deus. Mas é interessante que Paulo nos ensina, em primeiro lugar, a dar graças a Deus, a declarar o quão bondoso, o quão maravilhoso, o quão bendito, o quão gracioso é o nosso Deus. Ele começa dizendo: bendito seja Deus, louvado seja Deus, glorificado seja Deus, porque Ele é o Pai de misericórdia e de toda a consolação. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: louvado seja Deus, porque se Ele não fosse um Deus de misericórdia, se Ele não fosse um Deus de graça, se Ele não fosse um Deus de favor, se Ele não fosse um Deus que se importasse comigo e com você, nós haveríamos de ser consumidos. Nós não daríamos conta de passar pelas situações as quais nós estamos passando. Por isso, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante dessa situação de horror que estamos vivendo, a nossa palavra, a nossa boca, tem que ser uma palavra e tem que ser uma boca que adora ao Senhor, que glorifica o Senhor, que bendiga o nome do Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração, porque nós estamos dando conta de continuar diariamente por causa exclusivamente da misericórdia e da bondade e da consolação que Deus tem nos consolado. Ele diz assim: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Quando a gente olha para tudo isso que nós estamos vendo, milhares e milhares de pessoas morrendo, morrendo ao nosso redor, morrendo próximas a nós, nós temos perdido pessoas conhecidas. Não é algo que está longe, que a gente está ouvindo falar de pessoas que a gente não conhece, não. Mas nós conhecemos pessoas próximas a nós que estão sofrendo, que estão morrendo, famílias que estão perdendo entes queridos, pessoas próximas a nós que estão aguardando resposta de resultado de exame, de teste de Covid, pessoas que vivem angústia de saber se estão ou não com a doença, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão desenganadas, pessoas que estão perto de nós, que têm trazido tribulação aos corações, essa enfermidade e outras enfermidades. Pessoas com outros problemas de saúde sofrem. Mas a palavra de Deus diz para nós assim: bendito seja Deus, bendito seja Deus, o Pai das misericórdias, porque Ele tem nos consolado diante da nossa tribulação. E sabe para quê que Deus tem consolado a mim e a você, meu irmão e minha irmã? O texto é muito claro. Ele fala assim: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Nós somos consolados pelo Pai das Misericórdias, para que a gente possa consolar a outras pessoas, mesmo sem poder estar junto como igreja, mesmo sem poder abraçar como gostaríamos de abraçar,
Mesmo à distância, nós podemos e devemos chorar com os que choram. Mesmo longe, nós devemos consolar aqueles que estão em qualquer angústia, com essa mesma consolação com a qual eu e você somos contemplados por Deus. Nós somos contemplados com a consolação de Deus. Não é essa situação que tira a nossa paz, mas é mesmo nessa situação que nós vivemos a paz de Cristo que excede todo o nosso entendimento. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Meu irmão e minha irmã, às vezes a gente tem a sensação que a gente não vai aguentar. Nós até falamos, eu não vou aguentar, não vou dar conta de passar por isso. E aí a gente traz à nossa memória aquilo que Jesus passou por nós lá na cruz, o sofrimento que ele vivenciou na cruz, a dor, a angústia, ele sofreu na sua carne, ele sofreu por nós. E a sua palavra diz que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si a nossa angústia, ele sofreu o nosso sofrimento. Portanto, meu irmão e minha irmã, Cristo Jesus levou sobre si a nossa dor, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, se ele sofreu por nós, ele também nos consola, porque ele levou sobre nós, sobre ele, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa tristeza. E o texto ainda continua e fala: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Paulo está dizendo àquela igreja que ele estava passando por tribulações, mas que até a sua dor, até a sua tribulação, estava servindo ali para ser o conforto e a salvação da igreja. Servia de testemunho, que a igreja, ao ver o sofrimento dele, também podia ver que ele era sustentado pela graça de Deus. Que nesse tempo de dor e sofrimento, a igreja de Cristo seja testemunho. Que o mundo, ao olhar para nós, possa nos ver glorificando a Deus, sem ter medo da morte, porque a morte foi vencida. Nós nos lembramos, e neste domingo nós celebramos o dia do coração aquecido, quando John Wesley estava indo para a missão na Geórgia, e no navio houve uma grande tempestade em alto mar, onde eles quase morreram, o navio quase veio afundar. E durante esse momento de angústia, de trovões, de ondas gigantes, de, de, de grande tempestade que estava assolando o barco, o navio deles, havia naquele navio um grupo de pessoas que simplesmente louvava a Deus no meio da tempestade. E Wesley dizia assim: eu quero ter isso. Eu quero ter essa fé, eu quero ter essa certeza. É uma certeza que tira o medo do meu coração. E Wesley então vai buscar por essa fé. E ele vai ser encontrado por Deus. E no dia que ele vai para aquele encontro lá do coração aquecido, e ele volta para casa totalmente transformado por ter sentido a paz de Deus em seu coração, mesmo em meio às tribulações. E seu irmão lhe pergunta: você encontrou o que você estava procurando? Ele disse: não, eu fui encontrado por Deus. Meu irmão e minha irmã, esse Deus de toda consolação é um Deus que vem ao nosso encontro. É um Deus que encontra o nosso coração atribulado e traz paz, e nos consola, e nos conforta, para que ao recebermos, ao sermos encontrados por esse consolo e conforto, nós mesmos venhamos a consolar e confortar outros corações. E isso é testemunho. E isso é testemunho para a salvação. Isto é a forma da igreja anunciar a salvação a tantas outras pessoas. Paulo ainda nos dá o exemplo, traz à memória o momento em que ele sofreu, quase que foi morto. Uma situação que ele passou, possivelmente uma situação ali em Éfeso, que está relatado em Atos 19,
quando um grupo de pessoas se levantou contra a própria vida dele, querendo até matá-los, matar um grupo que estava ali, que queria, né, a vida de Paulo estava correndo risco. E Paulo vai dizer assim, é, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Houve um momento em que Paulo falou assim: agora eu vou perder a minha vida. Eu estou perdendo a esperança, desesperando da própria vida. A morte está diante de mim. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, aleluia, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefícios com que nos foi concedido por meio de muitos. Louvado seja Deus, porque Paulo passou por uma experiência em que ele quase morreu. Perdeu até a esperança, agora era o fim. Contudo, tiveram, mesmo tendo a sentença de morte, foi importante para ele. Agora, diante da morte, eu não confio em mim, mas eu confio em Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que estamos diante da morte. A nossa família está diante da morte. Portanto, é tempo de nós dizermos a Deus que a nossa confiança não está em nós, a nossa confiança não está em médicos, a nossa confiança não está em remédios, a nossa confiança não está em vacinas, a nossa confiança não está no governo, a nossa confiança está no Deus vivo, todo-poderoso, que venceu a morte e que ressuscita os mortos, o qual nos livrará de tão grande morte. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. É nesse Deus que nós temos esperado, que nos livrará e continuará a nos livrar. E ainda o texto termina dizendo: ajudando-nos também vós com as vossas orações. Nós confiamos em Deus, mas a oração da igreja é que nos ajuda a confiar. A tua oração, meu irmão e minha irmã, é que tem nos sustentado. A tua oração, meu irmão e minha irmã, é que tem se levantado a nosso favor, a favor da igreja, a favor do povo de Deus, a favor de muitos. E é por causa dessa oração que nós podemos continuar dando graças a Deus. Paulo começa esse texto dizendo: bendito seja Deus, o Pai da misericórdia, que tem nos consolado. E ele termina dizendo: sejam dadas graças a Deus a vosso respeito, pelo benefício com que nos foi concedido, por causa da sua oração. Louvado seja Deus por sua vida. Meu irmão e minha irmã, que essa palavra possa te consolar, te confortar, alimentar a tua fé e te encorajar, para que mesmo em meio ao ponto de desesperarmos da nossa própria vida, que contudo possamos confiar em Deus. A nossa confiança está em Deus, que mesmo diante da sentença de morte, ele nos livrou e continuará nos livrando. Nele está a nossa esperança, e a tua oração é que tem nos dado condições de sermos confortados, de confortarmos, de confiarmos e de anunciarmos confiança, de testemunharmos e glorificarmos o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe o corpo dele, o povo dele espalhado neste mundo. Paizinho, na tua presença nos encontramos nesta manhã, clamando a tua misericórdia, a tua bênção, a tua unção,
o teu poder sobre nós. Sê com a tua igreja, sê com o teu povo. Fortalece-nos, Pai. Continua nos consolando e nos confortando, para que igualmente nós também possamos consolar e confortar aqueles que passam pela tribulação, pela dor, pela morte, pela desesperança da vida, sabendo que o Deus em quem nós confiamos é um Deus vitorioso que venceu a morte, é um Deus vitorioso que ressuscita os mortos. Aleluia! Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. O que nós mais queremos hoje é o poder de Deus em nossas vidas. E esse poder de Deus está aqui, nesse momento. Então louve e exalte ao Senhor. Louve com teu coração. Vem, amado nosso, precisamos sentir